abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você tem uma dúvida e quer mandar pra gente, deixa aqui nos comentários do vídeo, manda no nosso inbox ou escreva um e-mail para autoacadêmico@gmail.com, certo, professor? Certíssimo, Lélio. Vamos auxiliar os nossos seguidores, entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje, do Márcio Massaro. Professor, existe estudo em relação ao uso do álcool aditivado nos motores flex? Outra pergunta, no posto de combustível, tendo a possibilidade de escolher entre álcool comum e álcool aditivado, qual seria a sua indicação de uso? Olha, Márcio, excelente pergunta. Mas, infelizmente, por enquanto, publicação técnico-científica a respeito de etanol combustível aditivado, não tem nada. Dizem as publicações comerciais de que o aditivo é um detergente e um antioxidante. O melhor a fazer é pôr na ponta do lápis. Se vale a pena financeiramente investir em um combustível que dura mais ou não. Principalmente se você roda muito. Se você roda muito, você tem uma constante troca do combustível dentro do seu sistema de alimentação. Esse tipo de combustível aditivado, ele pode ser vantajoso em veículos que rodam pouco, ou seja, que o combustível fica muito tempo dentro do sistema. E aí o aditivo antioxidante ajuda na manutenção da validade daquele combustível dentro do tanque, né? Exatamente. E o detergente oxidante pode ajudar na prevenção de formação de depósitos quando o combustível fica parado ali dentro dos injetores ou das bombas. Próxima dúvida do Vinícius Caixeta. Professor, bom dia. Uma dúvida. Durante o processo de cut-off, a câmara de combustão do motor vai esquentar devido à ausência de combustível ou esfriar devido à ausência de combustão? Uma dúvida que me veio à mente, mas não encontrei respostas contundentes na internet. Essa é uma pergunta muito boa, hein, professor? Adorei a pergunta. Às vezes aparecem umas que são... Obrigado pela participação. Nossa, essa foi legal. Vinícius, o negócio é o seguinte, nós temos que fazer uma comparação. Temperatura com combustão sem combustão, tá? Quando você tem a admissão de uma mistura, você admite uma mistura fria, você comprime essa mistura, à medida que essa mistura vai sendo comprimida, a temperatura vai elevar, então ela vai aquecer até um determinado patamar. Quando eu tenho a combustão, essa temperatura se eleva mais ainda, e a temperatura de combustão. Depois ela vai cair. Quando você tem a admissão de apenas ar, porque durante o cut-off, o que vai acontecer? Cessa a injeção e cessa a ignição. Você tem a admissão de ar e a compressão desse ar. A temperatura vai chegar muito próxima daquela que nós tínhamos quando nós admitimos a mistura antes da centelha da vela. Então, comparando a temperatura de combustão com a temperatura de compressão apenas do ar, sim, nós vamos ter um esfriamento da câmara. Próxima dúvida do Franz Kohler. Não sou mecânico, mas gosto de máquinas e de aprender. Tenho uma pergunta sobre o biodiesel. Tenho uma picape diesel. Adicionar ou usar querosene de aviação, não falo economicamente, mas quem tem acesso ao querosene, pode ajudar a manter o sistema de combustível limpo? Usar este querosene pode danificar o motor? E caso não exista problema, tem alguma quantidade, proporção de querosene que se possa usar no motor, professor? Olha, Franz, eu não conheço a formulação do querosene de aviação, que é o Jet A1 ou Jato A1, que na verdade não é querosene, né? É um primo do querosene, é um primo rico do querosene. Eu não conheço as propriedades desse combustível, então eu não sei o que ele pode provocar
dentro do sistema de alimentação da sua picape, principalmente misturado com o biodiesel. Ele tem uma aplicação totalmente diferente, é para motor a jato, e tem poucas peças móveis no sistema. Então, sinceramente, não sei o que pode acontecer e eu não recomendo, não. Então, esse querosene nós não estamos falando, não é o mesmo querosene que o pessoal tem utilizado aí, né? O querosene solvente, comumente utilizado aí por muita gente para fazer limpeza de injeção e que é algo super perigoso, não recomendado, né? Ou misturando com combustível, nada disso, né? Nada disso, é um combustível, ele é um primo do querosene, mas é um combustível de altíssima pureza, é um combustível, eu sei, de alta volatilidade, porque ele trabalha em temperaturas baixíssimas lá em cima. Certo. Então ele tem que ser muito volátil. O que ele vai fazer no biodiesel, eu não sei. Então eu não tenho condição de te dar uma resposta, vai fazer bem ou vai fazer mal. Eu nunca vi também qualquer trabalho a respeito disso, dessa mistura. Teria que se fazer uma pesquisa a respeito. Então, por enquanto, a minha resposta é não. Professor, no plantão de dúvidas anterior, nós tivemos uma dúvida sobre a mistura de óleo 2 tempos no biodiesel para recuperar uma suposta lubricidade. A gente explicou que o problema do biodiesel, o problema, aliás, do diesel B15 não é lubricidade. A gente tem batido nessa tecla há muito tempo, né? Os detalhes estão aqui nos vídeos sobre biodiesel que estão aqui no canal. Mas isso trouxe, quando a gente mencionou o óleo 2 tempos, isso trouxe outras dúvidas muito interessantes sobre o óleo 2 tempos. Começando pela a do Alex. Gostaria de saber se para motores 2 tempos há algum problema de se utilizar gasolina aditivada. No caso, a preocupação seria se há alguma reação ou interferência com o lubrificante que deve ser adicionado à gasolina para temperá-la. E esse lubrificante é o óleo 2 tempos. Olha, se não houver restrição do fabricante do motor com relação ao uso desse tipo de gasolina, eu acredito que não. Não há motivos técnico-científicos para isso. Conhece aquele ditado? Se não é proibido, permitido é. Se o fabricante do motor não disser não use, o uso de uma gasolina aditivada, principalmente se for um motorzinho que trabalha pouco, eu não sei qual é a aplicação, não sei se é uma roçadeira, se é um gerador, se é uma motocicleta mais antiga, uma Yamaha, por exemplo, daquelas mais antigas, ou uma Suzuki, que eram motores 2 tempos, e roda pouquinho, eu não sei. Uma gasolina aditivada, ou mesmo uma premium, poderia ser conservada mais tempo no tanque. Se não houver impedimento do fabricante, o fabricante for claro na negativa, não pode, eu não vejo problema para isso. Professor, você mencionou roçadeiras e equipamentos em geral. Henrique, as roçadeiras, motosserras, geradores a gasolina, que são motores 2 tempos, além de motocicletas antigas e de trilhas, que também são 2 tempos, devemos trocar a espessura dos giclês ou aumentar ou diminuir a quantidade de óleo 2 tempos na mistura para compensar o aumento de etanol à gasolina? Olha, com relação aos giclês, seria necessário fazer um teste. É o mesmo problema dos automóveis antigos. Precisa ver como é que vai funcionar. É empírico. Agora, mexer na quantidade de óleo 2 tempos, não mexe não. Não mexe que você vai interferir na lubrificação. E não existe nada recomendado com relação a isso. Olha, mais etanol, menos óleo 2 tempos. Mais etanol, mais óleo 2 tempos. A não ser que um fabricante desses motores diga especificamente aumente em tantos por cento ou diminui em tantos por cento. Caso contrário, deixa do jeito que está e acerta a giglagem, tá?
Felipe Zil, o que mais me preocupa com a quantidade de álcool na gasolina são os motores 2 tempos, porque óleo 2 tempos não se mistura com álcool, principalmente os motores náuticos, que na maioria das vezes nem são preparados para ter álcool na composição, no caso dos motores de popa. Isso procede? Eu acho que aqui são 2 observações que a gente tem que se atentar. A primeira é que eu transformo em pergunta. Óleo 2 tempos não é miscível com etanol? Olha, eu fiz algumas pesquisas aí com relação ao assunto. Primeiro, nenhum fabricante de óleo 2 tempos, eu não achei em nenhuma ficha técnica de óleo 2 tempos que eu consegui encontrar uma proibição ou uma restrição da mistura do óleo 2 tempos com etanol. Não achei nada. Também não fiz o teste para verificar se misturava. Mas nós não estamos falando em misturar óleo 2 tempos com etanol. Nós não estamos falando das Yamaha RD 125 dos anos 80 que funcionavam a álcool. Nós estamos falando de roçadeiras, motosserras, motores de popa, movidos a gasolina. Eu fiz uma outra pesquisa junto aos fabricantes desses equipamentos, 2 ou 3 fabricantes grandes. Também não tinha qualquer restrição ao uso da gasolina E30. Mas sim, havia uma receita de como preparar a mistura do óleo 2 tempos com a gasolina atual. Então, a princípio, eu não estou vendo restrições a respeito, tá? Agora, uma coisa importante, né? Quando a gente fala a respeito de motores de popa, nós estamos falando aí de motores asiáticos que são de origem de países onde realmente não tem etanol. Então eu não sei nem o que a nossa gasolina pode fazer com esses motorzinhos, porque eles vieram de um país onde não tem etanol. Agora, com relação a roçadeiras, motosserras e outros equipamentos fabricados aqui no Brasil, já está previsto o uso de E27 e de E30 com a mistura de óleo 2 tempos. E, por sinal, eu não encontrei qualquer restrição dos fabricantes desses fluidos à mistura da gasolina nacional. Gunther Maier. Tenho uma Belina 2 como carro de estimação. Ando a cada mês ou mais e comecei a colocar gasolina com óleo 2 tempos na cuba antes de esgotá-la para guardar o veículo. Notei uma boa melhora no carburador, pois mesmo original e aguentando quase 40 anos, apanhou muito com a adição do etanol na gasolina, muita oxidação e pitching na parte interna. Essa minha gambiarra parece ter amenizado esse problema. E aí, professor, o óleo 2 tempos, ele consegue mesmo esse efeito positivo? Aí é que está. O Gunther está usando o óleo 2 tempos como conservante e não como combustível. Então, pelo que eu entendi, ele esgota o combustível, aí ele coloca o óleo 2 tempos ali dentro da cuba do carburador para preservar o carburador. Depois ele dá a partida, queima aquela pequena quantidade que está ali e utiliza o carro. Eu não conheço as propriedades do óleo 2 tempos assim a fundo. Eu sei que ele tem uma boa lubricidade, uma boa miscibilidade à gasolina, mas eu não conheço as propriedades dele como conservante. Pelo jeito, está dando resultado. Mas eu não recomendo misturar diretamente no tanque e deixar essa mistura dentro do motor, dentro do carburador direto. Por quê? Vai queimar, vai formar carvão dentro do seu motor. Aí o prejuízo vai ser maior. Que foi exatamente o comentário que a gente fez com relação ao biodiesel, né? Com relação a motores diesel no nosso plantão de dúvidas anterior. E o Gunther fez o comentário a respeito disso, da experiência dele
com um veículo antigo, já um veículo aí de terceira idade, né? E aí ele conseguiu essa solução para preservar o carburador dele com relação aos efeitos do etanol, que não era misturado à gasolina quando a Belina 2 era fabricada. Não, não era. Por sinal, é um excelente carro. Gosto muito da Belina 2. É 1.4 ou 1.6? Próxima dúvida do Cristiano. Boa noite, professor. Boa noite, Lali. Trabalho em uma troca de óleo de carros em um posto de gasolina na minha cidade. Sempre troquei os filtros de combustível diesel da maneira antiga, enchendo o copo do filtro com óleo diesel e virando a chave diversas vezes ou apertando o sangrador da bomba. Pergunto, é preciso usar scanner para trocar o filtro do combustível da linha Jeep e Fiat? E aqui ele se refere diretamente a Toro e Compass Diesel? Sim. É preciso, porque você precisa carregar com a bomba de baixa a bomba de alta. Se você tentar dar partida no motor com a bomba de alta vazia, aquelas poucas voltas que você vai dar sem a lubrificação vai destruir o eixo da bomba de alta. É muito importante observar que quase todo veículo hoje em que você vai fazer uma intervenção de manutenção, por mais simples que seja, e aí troca de óleo, troca de bateria, você precisa avisar ao veículo que você está fazendo essa intervenção, colocando componente novo nele, no caso da bateria, ou colocando óleo nele e um filtro novo. Todas essas injeções diesel modernas têm um procedimento específico para a troca de filtros, que não pode ser negligenciado ou pulado. Você está sujeito a destruir uma bomba de alta, que custa caro. Próxima dúvida do Alessandro Gonzalez. Bom dia, professor. Comprei um Celta 2010-2011 usado. Fiz uma revisão completa, troquei todas as mangueiras e aditivo do radiador, troquei cabos e velas, limpeza de bicos, reparos, equalizei, mas ao trocar a bobina notei um vazamento de óleo que vem do anel de vedação da tampa do alternador que fica atrás da bobina. Esse anel ele é menor do que os encontrados nas lojas. Levei o anel de borracha e não encontrei o tamanho correto. Poderia me indicar se há outro modelo? Levei inclusive a base da bobina onde esse anel se encaixa e nenhuma loja de peças tinha uma do tamanho correto ou sabia o número da peça, professor. Alessandro, me manda uma foto do anel e do lugar de onde ele saiu. Eu vou tentar te ajudar. E ele tem uma outra dúvida quanto ao óleo. Faço as trocas a cada 5.000 quilômetros. Essa será a terceira troca desde que peguei o carro. Uso a Cedelco 5W30 API SN. O dono anterior utilizava óleo mineral Lubrax 15W40, aparentemente, mas depois de analisar vi que não há sinais de borra e que o motor está em ordem. Observei pela tampa de válvulas. Minha dúvida é, posso utilizar o Shell Helix Ultras SP 5W30 Dexus 1 para garantir melhor limpeza e desempenho do motor ou devo continuar no Acedelco 5W30 SM? Detalhe, o carro está com 212.637 km rodados. Aparentemente foi realizado algum serviço no motor, pois há sinais de que não são originais de fábrica. Testei a compressão e bomba de óleo estão ok, marcha lenta dentro do esperado, 905 RPM aproximadamente. Ele roda só com etanol e utiliza aditivo Bardal Pro All. Olha, Alessandro, se esse lubrificante é licenciado Dexus 1, se ele tem a licença Dexus 1, ele está no rol dos lubrificantes mais modernos aí, utilizado pela GM. Então, não haveria problema em se utilizar ele no lugar do Acedelco que você estava usando. Agora, venhamos e convenhamos. Motor com 200.000 quilômetros. Está se comportando bem com o fluido Acedelco que você está utilizando. Você vai colocar um fluido mais caro buscando o quê? O que você espera para um motor de 200.000 quilômetros? Vale a pena?
Talvez não. Põe na ponta do lápis. E ele tem uma terceira dúvida. Rodo só com etanol e uso aditivo Bardal Proal com a intenção de melhorar a lubrificação de bombas e bicos. Esse seria o aditivo mais recomendado? Indicaria outro? Há algum que você poderia me indicar? Ou mais literatura e testes comprovando a eficiência de diversos tipos de aditivos? Trabalhos acadêmicos? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, professor. Alessandro, nós publicamos uma nota técnica sobre etanol combustível, etanol hidratado combustível, que fala justamente sobre os aditivos, tá? Uma das referências utilizadas fala a respeito desse aditivo que você está utilizando. Dá uma consultada lá. E se você que está nos assistindo tem dúvidas e gostaria que o professor respondesse, deixe aqui nos comentários o vídeo, mande no nosso inbox ou escreva um e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!